Graça e paz, amigos e irmãos. É uma alegria mais uma vez estar comunicando aqui com vocês e hoje, para um momento muito especial. Hoje nós vamos estar tendo a nossa fé edificada através de um testemunho de milagre. Eu já quero aproveitar para te dizer uma coisa: Deus não mudou. Deus ainda é o mesmo. Será o mesmo hoje, amanhã e eternamente. E a bondade, a misericórdia de Deus estão disponíveis para a nossa vida e isso nunca vai mudar. Os ouvidos do Senhor estão inclinados para o nosso clamor e a nossa oração. E hoje eu tenho como convidado mais que especial o meu amigo, pastor Márcio Cruz, ele que é pastor presidente da Igreja Obra de Restauração Central São Gonçalo. E ele vai estar contando os milagres que Deus tem feito na vida dele. Vos apresento o pastor Márcio Cruz. Seja bem-vindo, meu amigo. Amém. É um prazer, Daniel, estar aqui hoje para a gente falar das bênçãos do Senhor e das maravilhas. E você, ouvinte, e que está aí do outro lado da tela assistindo essa programação, que tu seja edificado nessa tarde abençoada, porque eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer através da sua vida ainda. Por mais que você pense, por mais que você ache que tudo acabou, que não tem mais jeito, que a última palavra é do homem, eu quero nessa tarde compartilhar contigo um pouco da porção daquilo que o Espírito Santo do Senhor fez na minha vida durante esses dias. O Senhor tem feito desde antes, mas nesse período agora, ele fez algo extraordinário, que com certeza vai impactar a sua vida e vai impactar o reino de Deus. Porque Deus, como o Daniel falou, né? Ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje, e ele será eternamente. Basta você crer e se permitir deixar ele atuar e crer, e com certeza ele vai fazer. Eu não sei quais são as circunstâncias, o momento que você está vivendo hoje, mas uma coisa eu sei: o meu Deus, ele é Deus de milagre, Daniel. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Pastor Márcio, ele recebeu um diagnóstico dos médicos e vai contar pra gente com detalhes como foi todo esse processo na vida dele. Mas antes, já quero liberar uma palavra para a sua vida. Diagnóstico não é sentença. Pastor Márcio, conta um pouquinho pra gente aí como é que foi isso que você está passando, né? Como foi receber o diagnóstico? Qual foi o diagnóstico para a gente começar a conversar e o pessoal que está nos assistindo entender? Qual foi o diagnóstico que você recebeu dos médicos? Tá. No ano de 1923, mais ou menos lá para o mês de janeiro, eu estava trabalhando e de repente eu senti uma dor. Essa dor ela foi localizada na parte da coluna onde eu caí no escritório da empresa no qual eu trabalhava, e eu fui fazer exame para identificar o que seria aquilo. E nesse dado momento eu recebi um laudo que aquilo fez com que eu estremecesse no momento. Eu recebi uma notícia de proporções ruins, como aquela que você recebeu, uma notícia de proporções ruins. Mas mesmo eu recebendo aquela notícia, Daniel, de proporções ruins, eu estava crendo na promessa do Senhor, meu coração ele ficou em paz, meu coração ficou em paz, e eu estava crendo que Deus ia fazer milagres na minha vida, como está fazendo, nós estamos no processo, como Ele está fazendo. E eu recebi um diagnóstico de CA, eu fui no fisioterapeuta, com aquela dor na coluna. Sim. E o fisioterapeuta me pediu que eu fizesse uma ressonância, fiz a ressonância. E nesse laudo da ressonância, no meio saiu 3 hérnias de disco, e diante dessas 3 hérnias de disco, tinha lá um segmento secundário. E o médico falou assim: olha, você está com 3 hérnias. Eu falei assim: tá, tem que tratar. Eu falei assim: eu vou tratar as 3 hérnias. Mas apareceu aqui no meio da ressonância esse segmento secundário. O que é isso? Ele falou assim: eu não sei o que é. Você vai ter que levar para um oncologista. Então, quando você ouve a palavra oncologista, você já sabe que boa coisa não é. E dito e feito, eu fui para um oncologista e ele me encaminhou para o oncologista fisioterapêutico. E eu fui procurar esse especialista, e a coisa mais difícil de você ter aqui no Rio de Janeiro
um fisioterapeuta oncologista. Eu não achava em lugar nenhum. Eu fui para o Google e no Google eu achei uma pessoa, uma doutora, e ela tinha uma clínica, tem uma clínica lá na Barra, e eu fui atrás dela. Fui lá atrás dela, ela me deu lá os laudos lá para poder para fazer os exames, né? E eu fui fazer os exames. E quando eu fui fazer o exame, o primeiro exame que ela me pediu foi um exame de cintilografia. Eu nunca tinha ouvido falar, porque não fazia parte do meu mundo. Eu jamais poderia imaginar que eu passaria por essa situação. De repente você pode estar passando por situações concernente a isso. Creia que Deus ele pode curar. Amém. E eu entrei naquela sala e parecia uma nave espacial. E naquela clínica, botei uma roupa toda branca, todo mundo branco, parecia uma nave espacial. E eles pegaram um botijão, colocaram um botijão de gás em mim e perguntou o que eu tinha, o que eu não tinha, o que eu sentia, se tinha alergia a tais medicação. E colocou aquele botijão, era um botijão mesmo, que eu chegava a gelar quando eu entrava. Mas para mim era um exame simples, um exame de rotina como tantos outros que a gente sempre está fazendo. É um exame de vista, é uma tomografia, é coisa leve. E eu entrei dentro daquela cápsula, eles me colocaram lá, fiquei 3 horas de exames. Dentro de uma cápsula? Como se fosse uma ressonância, é isso? Como se fosse uma ressonância, só que não é tão pior, que a ressonância, acho que não é essa daqui, mas a última que eu fiz, que me deu o laudo onde que Deus fez a obra, essa foi a pior de todas. Aquela de lá ainda passei um momento ainda numa antessala, bastante tempo, mas foi bastante tempo. Depois eu fui para ela, olha, se você cansar, a gente vai fazendo por etapa. A gente vai para e a gente dá prosseguimento. E eu entrei dentro daquela cápsula. Entrei dentro daquela cápsula com aquele botijão e aquilo gelava. E eu muito ansioso e toda hora a doutora do lado, seu Walter, seu Márcio, se eu quiser, o senhor me toca aqui que eu estou do seu lado. Você não está sozinho não, eu estou aqui, eu estou do seu lado. Eu fiz aquele exame. Quando veio aquele resultado, o resultado está aqui, veio com algumas características, que eu estava com câncer no pulmão, nos 2 pulmões meu estava tomado e eu tinha 7 centímetros de tumor de cada lado. E a doutora ali, ela ficou, era um grupo, né, de médicos, eles ficaram sem entender como que eu estava com 7 centímetros de tumor em cada lado do carcinoma, e eu estava me movendo, eu estava andando, eu não estava no hospital, não estava ofegante, estava tudo bem comigo. E também apareceu o câncer nos ossos. Aí eu comecei, ela disse, você tem que procurar agora um oncologista para fazer o tratamento. E eu comecei a procurar um oncologista, os médicos receitaram as medicações, e a gente sabe que tudo no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, é difícil pelo SUS. E eu falei assim, Senhor, como que eu vou fazer? Aí começou com aquele primeiro desespero, primeiro impacto. De onde que eu vou ter dinheiro? Porque se você for esperar pelo SUS, vai demorar muito tempo até eu começar o tratamento. Só te interrompendo aqui um pouquinho, pastor, como é que foi? O senhor recebeu a notícia de um câncer de pulmão e câncer nos ossos. Como é que foi assim no âmbito psicológico e emocional receber essa notícia? Eu fiquei praticamente por fora, estereoticamente eu estava em paz, mas tinha aquele aperto no coração. Como isso? 2 cânceres de uma vez, metástase, 2 de uma vez, tanto no pulmão quanto nos ossos, e a gente fica meio temeroso, porque eu já tinha passado por uma situação dessa também, de câncer, onde o Senhor me curou. E nessa primeira experiência que eu tive bastante paz. Quando o oncologista falou assim, você está com câncer na próstata, o Senhor me curou na hora. Na mesma hora entrou uma paz no meu coração, que eu falei assim, eu não vou fazer nada, porque está tudo na mão de Deus, Senhor, está nas tuas mãos. E o Senhor me curou naquele mesmo instante, a minha fé foi ativada naquela hora. No mesmo instante, o Senhor me curou e aquele câncer desapareceu. Já sabe o tamanho de um caroço de laranja. Desapareceu, ele nunca mais apareceu. Tanto é que quando agora teve esses novos sintomas, esse diagnóstico, eles pensaram que era
Não, foi da próstata que você não tratou lá atrás. Mas quando olharam, até hoje a próstata está limpinha, não tenho nada. Que a próstata, ela que é responsável para distribuir o câncer por todo o corpo. Mas ela tem que estar, ela é um hospedeiro, ela tem que estar com o carcinoma. E com esse carcinoma ela distribui para todo o corpo, com metástase. Aí as pessoas, primeiramente, que procuram, olha a próstata, porque a próstata ela vai fazer com um estado que pareça que eu estou agora. Aí todos os médicos que eu passava, nesse momento, pediam que eu fizesse. Eu recebi agora, nesse segundo laudo, eu já fiquei meio assim assustado pela proporção. Além de ser muito agressivo, estava no diagnóstico, ele aparece assim acelerado. Câncer no pulmão acelerado, o processo dele é acelerado. Então você tem poucos dias de vida, poucos meses de vida. Mas eu estava confiando no Senhor. Só que o diagnóstico de contrapartida, ele não trazia o aspecto natural do que poderia ser um câncer de pulmão. Ele estava no papel, mas aos olhos de Deus ele não estava. Aí eu descansei. Quando eu recebi que era no pulmão, que eu teria de 3 a 5 meses de vida e que eu não poderia estar fazendo nada daquilo, eles ficavam assustados. Nada disso você poderia estar fazendo. Eu já descansei porque eu já sabia que o Senhor já estava na causa. Aí o meu coração ficou em paz. Então meu coração ficou em paz. E nisso que o meu coração ficou em paz, eu comecei o tratamento. E na busca desse tratamento é o que foi o eficaz. Para as pessoas que estão entendendo, terem a dimensão, a proporção do que foi, né? Porque a gente vai chegar ao caminho da bênção, né? Do milagre. Conta um pouquinho como é que foi o processo com essa doença. Eu lembro que o senhor ficou muito debilitado. Eu fui visitar o senhor não aguentava andar, né? Estava bem debilitado. Chegava momentos que o senhor botava a perna dentro do forno. Isso, né? Por causa das dores. Isso, né? Conta um pouquinho desse processo para a pessoa entender como que foi isso, para a gente depois mostrar como que Deus é poderoso. Isso. Esse processo, Daniel, esse processo aí foi o mais doído. Foi o processo que eu pensei que só Jesus. As dores nos ossos eram tantas que eu não tinha condições de ficar em pé. Então eu não andava, isso no período de 1 ano, isso tem 1 ano. Eu não andava, eu passei a andar de muleta, cadeira de roda, depois andador, e por final o Senhor me livrou, agora eu ando para tudo quanto é lado, e Deus tem me dado essa grande vitória, porque eu me levantei e fui ter com o Senhor, e tive um particular com Ele. E nesse processo de que eu não andava, eu sentia dores, e as dores eram muito intensas. E quando eu cheguei no ambulatório de oncologia, eles falaram para mim, essas dores elas não vão passar, elas serão eternas. Você vai ter que tomar um combo de cálcio, chamado Zometa, você vai ter que tomar esse combo para o resto da sua vida para que essas dores não venham. Eu tomo esse combo de 4 em 4 meses, eu tomo esse combo porque é para fortalecer os ossos. E as dores eram tantas que eu tinha que colocar ferro em cima das pernas para que a dor pudesse amenizar, porque era muito, eu pedia, Senhor, tira essa dor de mim, porque eu não suportava, era muito terrível. Mas quando nós estamos ligados com o Senhor nos permite passar por provas que às vezes nós não entendemos, mas tem um processo em tudo. Não se permita de maneira nenhuma se acusar, achar que alguma coisa está fora, porque dentro do processo o Senhor está querendo tratar contigo para que você seja bênção para outras vidas, para que você seja ministrador, para que você seja com certeza um abençoador de vidas. E eu passei nesse processo assim. E teve um dia que a dor era tanta que eu não aguentei, minha irmã me colocou na cadeira de roda, e eu liguei o forno, e o forno lá de casa, um forno bem grande, né? Eu abri, peguei esse puff, coloquei por debaixo da porta do forno, liguei o forno, entrei dentro do forno para que minha irmã ligasse o forno e as minhas pernas esquentassem para que aquecesse, e aquelas dores foram sumindo. E nesse mesmo período de tanta dor,
a friagem me consumia. Vinha um vento de ventilador, de qualquer coisa, aquilo me consumia de dor. Aí comprei 2, como é que fala o nome daqui? Aquecedores. Não comprei um só não, que a dor era muita. Caramba. E eu comprei em São Paulo, falei, se de repente vem um queima ou vem estragado, comprei 2 aquecedores que eu só usei também mais ou menos por uns 15 dias. E o Senhor já começou a tratar dali. Aí o câncer começou a tomar conta da minha perna, das minhas pernas. Ele começou a subir, adormecer, e eu não tinha mais o tato das pernas. Eu já não sentia mais a sensibilidade das pernas, não sentia, porque o câncer já tomou conta das 2 pernas. E eu não andava, foi nesse período que eu fiquei numa cama entrevado e eu não andava mais nesse período. Então, para tomar banho, ia tomar banho de cadeira, alguém me auxiliava para levantar da cama, alguém chegava ali para me levantar da cama, devido a essa falta de cálcio que atrofiou as pernas de uma maneira e fazia com que o frio, né, batendo nas pernas, fizesse essas dores intensas sobre a minha vida. Nossa, que terrível. O senhor falando assim, a gente consegue entrar assim no âmbito de imaginar, né? Claro que a gente só quem passa mesmo, como o senhor passou, que pode definir como eram essas dores, como são. Eu lembro que às vezes a gente conversando no WhatsApp, o senhor falava, né? Pô, é tanta dor, que às vezes não tinha nenhum remédio mais, né? Que estava fazendo efeito, não, né? Tinha que buscar outras alternativas. E, cara, é angustiante. Agora, pastor, como que é a fé nesse momento? Como que o senhor lidou com a sua fé nesse momento dessa diversidade? Porque não é uma coisa fácil. Você receber um diagnóstico do homem, do médico, de um câncer, de uma doença, você passar por todas essas dores, passar por todo esse processo, essa moenda, esse deserto, esse vale. Como lidar com a fé nesse momento? Como é que o senhor pode nos ajudar? Antes eu quero só fazer uma ressalva. O pastor Márcio, conheço há muitos anos, fui lá na igreja dele que eu conheci a Jesus e falo, homem de fé igual a esse eu ainda não conheci. A fé dele é uma fé que me ajuda a ter fé. Por isso que esse testemunho aqui vai ser com certeza edificante para a sua vida, como está sendo para a minha, de todos aqui que são mais próximos, porque é um homem que, passando o que ele estava passando, estava mesmo assim com um sorriso no rosto, sempre atencioso, ele não muda. Sempre. Passando lá na moenda ali, dolorido, sem andar de cama, mas com a fé dele lá em cima. Isso é invejável. Pastor, fala um pouquinho sobre a fé nesse momento. A fé é fundamental, Daniel. A nossa fé nesses momentos é fundamental, porque Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. E a maneira que ele tem de tirar a minha bênção, a tua bênção, dele tirar e roubar aquilo de precioso que o Senhor tem para a sua vida, é roubando a sua fé. E quando nós colocamos a nossa fé em ação, ativamos a nossa fé, Deus atua. Quando eu ia, todas as vezes, quando eu ia para aquele banheiro, eu orava e falava assim, espírito de câncer, desce para o ralo abaixo, porque eu não aceito, em nome de Jesus, seja repreendido. E o poder da oração vale muito. E eu repreendia e não aceitava. Às vezes, na madrugada, eu deitado em minha cama, quando aquela dor vinha, a minha fé falava mais alto. E houve um dia que eu estava dentro do quarto, as dores estavam tão tamanho que estavam me consumindo, a carne, mas a minha fé no Senhor estava inabalável. E eu comecei a lutar com o anjo e eu chorava e falava com Deus e pedia que aquela dor cessasse pelo nome de Jesus. E eu orei tanto, foi uma madrugada de guerra que eu orei tanto, eu lutei com o anjo, o anjo foi dentro do meu quarto, me visitou, eu falei em mistério com o Senhor a noite inteira até o amanhecer. E quando chegou no amanhecer, o anjo falou assim, desse mal tu não morrerás, tu estás curado. Amém. E Daniel, e nesse momento, eu estava passando por um processo na minha vida muito delicado. A mãe dos meus filhos tinha falecido há um mês atrás. Meus filhos não queriam, eles estavam evitando se aproximar de mim. Até que o meu filho do meio, João Marcos, falou assim, pai, não adianta a gente ter esperança,
não adianta a gente ficar. Você viu minha mãe, há um mês atrás, ela foi embora, e não adianta, quem tem esse mal vai morrer. Eu cheguei numa madrugada, sentei com ele e falei assim: João, olha só, uma coisa que eu vou dizer para você. Eu lutei com um anjo na madrugada anterior. Amanheceu, o anjo me deu um recado e falou para mim que desse mal eu não morreria. E eu quero dizer para você, João, nessa tarde, numa noite que ele estava lá comigo, eu quero dizer para você nessa noite, não tenha medo disso. Você pode vir visitar seu pai, você pode vir ficar comigo, porque com certeza Deus não vai deixar eu morrer dessa doença. Isso era uma determinação, superação. Ele costuma olhar para mim e falar assim: pai, você é superação, eu queria ser igual a você supera tudo com muita facilidade. Não, eu vou passando, vou superando, mas vou passando através da fé. Então, ele chegou naquele dia. Ele não viu, falou assim: eles não vêm me ver, eu estou passando por esse momento, eles não vêm, eles não chegam até aqui. Mas eu tinha a minha fé no Senhor. E no dia anterior, o anjo tinha entregado para mim aquela promessa. E no dia seguinte ele apareceu lá. E através da minha fé, o anjo me visitou e falou assim: desse mal você não vai morrer. E eu cheguei para o meu filho, eu tive a oportunidade de chegar para o meu filho e falar para ele. Falei assim: olha, você pode ter certeza, meu filho, que desse mal eu não vou morrer, porque Deus está comigo. O Senhor pode até me levar hoje por outro motivo ou outra coisa, eu posso ir embora agora, aqui quando estou com você dialogando, mas daquele mal eu não morrerei. Eu determinei a minha fé. A determinação é um divisor de água nas nossas vidas. Quando você agarra com fé e determinação e acredita que Deus está fazendo, ele faz. Quando chegou naquele dia, no final da conversa, meu filho já estava com um semblante melhor, ele já balançava a cabeça que sim, e agora ele não passa um final de semana sem me visitar, não passa um dia sem mandar uma mensagem para mim todos os dias, que ele não estava fazendo, não fazia mais, e ele não fazia, não só de eu perceber que ele não estava fazendo, ele declarou com os próprios lábios: pai, eu quero me afastar de você, porque minha mãe foi e eu senti, eu estou destruído, eu não estou aguentando, estou destruído, então eu quero me afastar de você, porque eu não quero ter o mesmo sentimento quando você se for, e você vai morrer também por causa dessa doença que é maldita. Eu quero dizer para você: maior que está conosco do que o que está no mundo. Se você colocar a tua fé no Senhor e ter determinação, Deus vai agir, e quando Deus age, não tem ninguém que possa impedir. E sempre quando o Senhor me mostrava e fazia com que a minha fé ela estivesse alinhada com o Senhor, eu não sei se eu me dava uma visão, eu via uma folha branca, falei assim: uma nova história Deus tem para você. Eu via sempre uma folha branca, uma folha pautada, sem nada, não tinha nada escrito, lisinha, limpinha, e o Senhor falava: uma nova história Deus tem para você. Que tremendo, pastor, que tremendo essa sua experiência que o Senhor nos relatou aqui, essa sua madrugada, onde o Senhor ouviu a voz de Deus falando, né? Desse mal, o Senhor não ia morrer. E eu lembro que quando eu fui fazer a visita para o Senhor falou isso, dessa promessa. Deus me falou que desse mal eu não morro. Que era um propósito, né? Maior, muito maior nisso tudo aí. E a gente está vendo esse milagre. Estamos aqui hoje com muita alegria compartilhando isso. Porque eu estou com o Senhor nessa desde o início. Eu lembro todos os processos, todas as fases, né? E eu vi o Senhor todo debilitado, hoje ver o Senhor vir andando assim, com esse sorriso sozinho, que não muda, sozinho, entendeu? Nossa, é muito edificante, assim, não só para mim, acho que para todos que estão ao seu redor, o povo da igreja, assim, é tremendo, a gente, assim, acende aquela chama dentro da gente e fala assim: vale a pena ser fiel. Vale a pena. Vale a pena permanecer firme na fé. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena se entregar para Jesus. Vale a pena. E eu quero dizer também para você que nesse período a nossa fé não pode ser mexida por nada. Ela não pode ser abalada por nada. Nesse período aconteceram tantas coisas e eu poderia ter desistido, porque se a outro desiste no meio do caminho, mas quero dizer para você, não desiste, porque tem uma recompensa no Senhor. Amém.
não foi tudo bem, não passou assim, olha, só, tá, não, aconteceram várias coisas, mas o Senhor foi comigo. O Senhor foi comigo em todo instante. Em todo instante eu recebia uma palavra do Senhor. Um anjo vinha e falava comigo. E a minha fé estava posta no Senhor. Isso é importante o senhor falar, porque quem está nos assistindo agora tem muita gente passando por processos na vida, seja na área física, espiritual, sentimental, né, enfermidades. E às vezes a gente vendo assim um testemunho, ouvindo um testemunho, a gente só imagina a parte da bênção, mas todo o processo às vezes é anulado, porque a gente gosta de... Todo ser humano é assim, a gente gosta de ver assim o resultado da bênção, mas o processo só quem passa que sabe. E o senhor conseguiu aqui externar um pouco da... Eu confesso que eu senti a angústia que o senhor sentiu nas suas palavras, entendeu? Mas o que me chama mais atenção é que eu torno a falar, o senhor passa porque passa, mas quando a gente está com o senhor perto do senhor, o senhor não transmite nada disso. O senhor está sofrendo, está chorando, mas é lá no quarto, é no secreto. A sua guerra é justamente travada no âmbito espiritual. O senhor e Deus, o senhor pede a oração, nós oramos, mas... Sabe, eu não conseguia perceber essa dimensão da batalha que o senhor estava passando. O senhor consegue entender? Isso acho que é importante a gente ressaltar, porque quantas pessoas a gente vê passando por processos e a gente tem pessoas que falam assim e tal, mas não consegue ter a empatia de imaginar o que a pessoa está passando naquele momento. Então que isso também sirva de exemplo para todos nós. Quando a gente saber que uma pessoa está passando por um momento, ajudar na medida do possível em oração, no que a pessoa estiver precisando, que isso também é importante. Não é importante a gente ter pessoas no momento desse... Com toda certeza. Estar rodeado de pessoas que... Foi fundamental a gente ter o número de amigos que nós temos. Eu cheguei a usar o último medicamento que fazia o efeito mais forte para cortar aquelas dores dos ossos. Então eu usava um adesivo, e esse adesivo custa caríssimo, tipo R$300, ele só dura 7 dias. R$300 que custa esse adesivo. E eu usava esse adesivo de 7 em 7 dias, eu tinha que colocar esse adesivo. Então, automaticamente seria impossível, inviável, se eu não tivesse amigos. E quando o pessoal, nossos irmãos, souberam que eu estava passando por aquele momento, foi um momento, eu botei assim, um segundo, eu botei na internet para fazer o comunicado, mas tirei na mesma hora. Então eu vi o amor das pessoas, é muito importante também nesse momento. Você está do lado de alguém que está passando por essa dificuldade, levar uma palavra de carinho, levar uma palavra de amor, ligar, para ela saber que tem alguém do outro lado que se importa com o problema dela, porque isso ajuda demais. E nesse segundo só, que eu coloquei um segundo, foi um segundo mesmo, e tirei na mesma hora. Na mesma hora choveu mensagem no meu celular, pessoas de toda parte do mundo, teve gente dos Estados Unidos, de Portugal, da Inglaterra, teve gente do Brasil inteiro, todo mundo nesse mesmo instante se comoveram, pessoas que eu conheço se comoveram porque me conhece a minha idoneidade, conhece o meu caráter, conhece a minha essência, e na mesma hora se preocuparam comigo. Teve pessoas que fizeram campanha de oração, teve igrejas de vários lugares do Brasil que se comoveram, que me conhecem, que se comoveram, que ligam para mim todos os dias. Eu sou apaixonado pelo pastor Márcio, pela essência e por aquilo que ele libera. Mas isso foi muito importante. Eu quero deixar registrado aqui também a importância que tem de você levar uma palavra para quem está passando por uma dificuldade. Não importa que seja não somente um câncer é um tipo de doença, mas como que a gente pode colocar? É agressivo, e ele é o mais difícil que tem na face dele. Ele é o que está lá nos primeiros, é o câncer, o AIDS, é o que está mais lá em primeiro lugar em mortandade. Então as pessoas já não têm aquela esperança. Quando entra, é câncer, entrou no corredor da morte.
As pessoas já entram sem crer que vai voltar. Verdade. Eu estava lá passando pelo sistema de quimioterapia e quando eu passava na próxima semana, o meu amigo do lado já não estava, o outro já não estava, daqui a pouco o outro já não estava. Então, a gente sofria com a família que estava ali sofrendo, mas eu estava ali sorrindo e o pessoal da quimio falava assim, chegou o pastor, chegou sorridente, chegou ele sorridente, liberando, porque eu sabia que eu passei por aquele lugar. Por mais que eu estava passando por dificuldade, eu fui ali para ser a bênção também, para levar a palavra que Jesus Cristo cura, salva e que Ele liberta. Amém. Então, se você está passando por essa dificuldade, se você recebeu um diagnóstico de qualquer tipo de enfermidade, você crê que Deus pode curar e Ele cura. Ele cura mesmo. Ele cura porque eu estou falando isso, não é porque eu ouvi o testemunho de alguém. Eu estou falando porque eu passei. Eu estive condenado num tipo de câncer que não tem volta. É câncer no pulmão, não tem volta. Câncer no pulmão não tem volta. Quando ele dá no fígado, no pulmão, são dias contados. Os médicos já falam assim, ó, é 3, 5 meses no máximo. E eu estou aqui, já tem 1 ano pela glória do Senhor. Estou aqui. Amém. 1 ano pela glória do Senhor. Mas foi a minha fé no Senhor que fez isso acontecer. Foi a minha fé no Senhor que fez com que tudo isso, hoje eu estivesse aqui para compartilhar com você, para aumentar a tua fé e para que você saiba que o nosso Deus faz. Se Ele cura câncer, Ele cura com certeza uma hérnia de disco. Amém. Ele cura uma febre, Ele cura. Então, o nosso Deus, Ele é poderoso. Agora, o inimigo das nossas almas, muitas das vezes, ele tende conosco uma guerra interior para que a gente não creia, não, já está assim, vai ficar. E quando eu vou morrer mesmo, porque eu estou na linha da condenação. O câncer, ele é tido como linha da condenação, linha da morte, é o corredor da morte. Eu estou no corredor da morte, não tem jeito. Não deixe a tristeza entrar no teu coração. Não se permita deixar com que palavras negativas penetrem sobre a sua vida. Peça ao Senhor para blindar a tua vida através do Espírito Santo e para que Ele ative a sua fé. E com a sua fé ativada, pode vir a flecha que for no maligno, que não te atingirá, porque você está guardado. E quando nós estamos guardados, Deus com certeza nos dá a vitória. Temos visto nesses últimos dias vários artistas, né, gospel mesmo, passando por esses momentos. E eu só oro e entrego nas mãos do Senhor, porque eu sei o que é passar no Vale de Jaboque. E passar no Vale de Jaboque tem que estar com Jesus no coração. Tem que estar com Ele no coração. Amém. Queridos, um grande aprendizado que nós estamos tirando aqui nesse dia de hoje. Diagnóstico, para quem tem fé, não é sentença. Não sei o que você possa estar passando, mas receba essa palavra para o seu coração. Como se não bastasse, antes de a gente falar da alta médica, o pastor, como vocês estão acompanhando, passou pelo câncer, passou por o processo, e no meio desse processo ele ainda perdeu a mãe dos filhos dele e perdeu um irmão. Aí eu queria entrar um pouquinho, eu sei que é um pouquinho dolorido, mas o senhor passando por todo esse processo, como foi receber a notícia da morte do seu irmão, que era muito chegado, né? Vocês eram muito próximos. Muito, muito especial. É porque você tem um chamado. O Senhor te chamou. E quando Ele te chama, você está predestinado a levar a palavra dEle. Nesse período que eu tive câncer, a mãe dos meus filhos, minha ex-esposa, a gente estava voltando, nosso relacionamento, ela foi até a igreja, eu quero minha família de volta. Deus fez o milagre da reatação. E nesse período, quando chegou no mês de novembro, o Senhor a levou, mas a levou salva. E como não bastasse, eu já tinha recebido há 3 meses atrás a notícia do câncer. E nessas notícias avassaladoras, era tudo para me parar e desistir. Eu sei que Deus tem um grande negócio. E quando a gente está no meio desse processo todo, eu sou presidente da igreja, eu saio da frente da presidência, coloco meu irmão na presidência da igreja e deixo ele na presidência.
E quando chega no dia 13 de dezembro, mais ou menos isso, meu irmão bonzinho do nada passou mal no domingo à noite, 10 horas. Quando foi 10 horas da manhã do outro dia, ele faleceu. A única coisa que veio na minha mente, eu falei, eu estou debilitado. Satanás queria me levar a qualquer custo. Eu vou tocar como Jó no que ele mais ama, nas coisas que ele mais quer. Então ele veio e tocou, na esposa levou. Meu coração ficou no Senhor. Ele veio e tocou no meu irmão, que era o único irmão que eu tinha, meu braço direito, era meu único irmão, era meu amigo, era meu irmão, me faz maior falta, meu irmão. Imagina. Mas o Senhor foi lá, o levou. E nesse período que eu estava em convalescência, eu falei assim, olha, você vai ficar, eu não tenho condições, eu não estou andando, eu não tenho condições de ir à igreja. Eu fiquei só uns 2 meses sem a igreja. O Senhor foi, o levou. Chegou um primo meu na minha casa, pastor Elias, que é pastor, um abraço, pastor Elias, e falou comigo, o Senhor te quer na frente da obra. E eu olhei para o Senhor, não falei com ele, mas eu olhei para Deus, eu olhei para o meu interior, falei assim, Senhor, mas eu não tenho condições, eu estou andando de cadeira de roda, isso foi em dezembro passado, estou andando de cadeira de roda, estou andando de muleta e não consigo ficar de pé. Mas o Senhor falou assim, vai nessa tua força, assim como ele falou com Jeremias. Jeremias, no momento que ele passou aquela dificuldade, ele achou que ele não tinha força nenhuma, mas ele buscou no Senhor, ele encontrou forças e venceu os midianitas. E Deus, com certeza, ele fez isso comigo. Vai nessa tua força, Jeremias. Vai nessa tua força. Eu me levantei, desde aquele dia que eu me levantei, eu fui para a igreja de cadeira de roda, eu fui para a igreja de moleto, eu fui para a igreja me arrastando, colocava almofada, mas fui todos os dias na casa do Senhor. E quando eu voltava restaurado. Quando eu ficava em casa, o tempo que eu fiquei em casa, a minha fé estava sendo consumida pela falta de esperança, pela falta de ânimo, por não estar encharcado no vaso de azeite, e eu estava perdendo a fé. E o Senhor sabia que eu só venceria essa batalha através da fé. Quando eu voltei à atividade, mesmo debilitado na cadeira de roda, eu cantava, eu pulava, eu fazia tudo. Eu lá com uma muleta, mas botava ela do lado e pulava. Eu não podia pular, porque o câncer no pulmão, o câncer nos ossos. Se os ossos, o câncer nos ossos, ele vai fraturando, fragmentando os ossos. Eles vão ficando fracos e eles vão fragmentando também. Ele vai perdendo cálcio. Por isso que eu tomo essa carga de cálcio. Em 4 meses eu tomo essa carga de cálcio, porque eles vão se fragmentando, mas eu já fui curado em nome de Jesus. Amém. Nem adianta o inimigo tentar, porque Deus já me deu a vitória. Amém. E eu ia para a igreja, e nessa busca a minha fé ela era ativada no Senhor, e quando ela era ativada no Senhor, eu recebia renovo, era porção dobrada do Espírito. Era fortalecimento para aqueles momentos de dificuldade. Era como eu sentisse que o Senhor me pegava no colo e falava, Márcio, eu sou contigo, e aguenta um pouquinho mais, mesmo que o vale seja profundo, eu sou contigo, aguenta um pouquinho mais. E eu ia caminhando e Deus foi me dando vitória. Amém. Queridos, você um dia tiver oportunidade, você que é aqui de São Gonçalo, Niterói, eu vim do Rio, de qualquer outro lugar, faça uma visita lá na Obra de Restauração Central São Gonçalo. Olha, é diferenciado, vai conhecer o pastor Márcio de perto, você vai ver que não é, tudo que eu falei aqui não é nada de diferente, ele é isso, ele pode, como eu falando, ele passando o que ele estava passando, é sempre assim, ó, com esse sorriso no rosto. É aquela energia, aquela fé, e as irmãs de lá também, irmãs de oração, é a igreja completa, que lá Deus se manifesta de maneira poderosa. Você vai lá, você vai receber uma palavra poderosa, uma oração poderosa, e Deus manifesta um milagre naquele lugar. Faça uma visita quando você puder. Grava aí, Igreja Obra de Restauração Central em São Gonçalo, é Rua Carlos Gianelis,
839, ao lado do Colégio Castelo Branco, no centro de São Gonçalo. Centro de São Gonçalo, anexo ao Bazar Boaçu. Anexo ao Bazar Boaçu, no centro de São Gonçalo. Quais são os dias do culto lá? É sábado de manhã e no domingo, na parte da noite também, nós ministrando. E ministrando cura também no domingo, na parte da noite. Olha que benção. Agora, pastor, vamos para a parte da benção. Passado todo esse processo, como que foi receber a alta? Como é que foi esse momento? Conta pra gente esse finalzinho aí, quando você foi fazer a visita ao médico, o médico falou assim, tá de alta. Isso aí para mim foi algo extraordinário. Por mais que eu tivesse certeza de que o processo ia passar e a cura ia chegar. Porque a Bíblia diz assim, crê nos seus profetas e prosperareis. Então, a palavra profética que vinha sobre a minha vida, eu acreditava. Chegava um irmão, se reuniu lá na igreja tal, pastor, estou orando por você, recebe a promessa do Senhor, Deus está entrando e está te dando a tua vitória. E eu recebia. E quando eu recebia essa palavra profética de fé sobre a minha vida, Deus começava a realizar já um milagre. Então eu já acreditava. Só que eu não podia acreditar que fosse em um tempo tão curto. Porque tem um ano. Foi bem rápido. Tem um ano. E nisso eu pulei até um pedacinho do diagnóstico, que dentro desse um ano, tudo no SUS, tudo muito rápido, tudo muito longo, e eu não tinha mais, as dores não passavam, né? Então não tinha mais como usar o adesivo que cortava as dores. Me receitaram o extrato, esqueci o nome do remédio, mas é do extrato de uma erva. Cannabis. E Deus estava ali naquele negócio. Um negócio caro, ela falou assim, extrato de cannabis. São Gonçalo inteiro parou para procurar o extrato de cannabis, pastor Márcio, para ver se parava aquela dor. E nesse período, uma irmã nossa, amiga também, muito abençoada, chamada Ione, falou assim, ligou para o irmão dela e perguntou onde você está. Ele falou assim, não está todo mundo pelas farmácias procurando um remédio na farmácia para ver se passa as dores do pastor Márcio. Mas o que ele tem? Ele falou assim, ele está com o carcinoma. Aí ela falou assim, fala para ele me ligar, eu vou ligar para ele amanhã cedo. Não, no mesmo dia ela ligou para mim. Ligou, no outro dia ela veio até mim, me levou no centro de reabilitação do ANCO de São Gonçalo, conversamos com o diretor e naquele mesmo dia o SUS me acatou e me abraçou. E eu entrei e já fui ali e comecei a fazer o tratamento. Então eu louvo muito o nome do Senhor, que foi as oportunidades da vida e a ação dos irmãos conjunta pelo amor de uma pessoa que ministra o amor, prega o amor e vive o amor. Então eles foram ao meu encontro e eu recebi. E quando chegou no final, que nós estávamos falando sobre o diagnóstico da cura, o médico me deu o receituário, falou assim, olha, faça esses exames de ressonância. E eu falei assim, tá, vou fazer os exames. Só que eu já não tinha mais condições financeiras de fazer, que o exame era muito caro, R$ 2.600 que dava os exames todos, para fazer todo aquele exame, que era um apanhado só, e já estava no final, a finança já estava no final, já não estava mais aguentando. E eu aguardei uma vaga no Hospital Geral de São Gonçalo. Cheguei lá, foi uma sala de terror. Passei naquela ressonância, foi quase assim, fui 10 horas para lá, saí 6 horas da tarde. Dentro da sala era 3 horas dentro da sala. E nessa sala era diferente de todos os outros hospitais particular que a gente encontra, desse que eu fui no Rio, que tinha alguém do lado. A doutora me levou, me colocou dentro daquela sala, de um container todo de aço, com aquela caveira na porta, me colocou lá dentro e me colocou dentro de um tubo. E só que esse tubo é diferente desses outros das clínicas particulares. Ele era todo fechado, ele tinha um capacete
agarrado ali de madeira, que a minha cabeça entrava ali dentro, e ela pegava o capacete, virava, fechava, e aqui ela ainda fechava ainda, caramba. E pronto, ia embora, e te deixava lá. E não tinha visão, não tinha nada, era tudo fechado aqui, e te deixava lá. Eu fiquei quase 3 horas dentro daquele negócio, e ali batendo. Aí botou uns tapa-ouvido, que o barulho era ensurdecedor, e a cúpula era muito pequena, era igual uma tumba de faraó, que tu fica dentro, é igualzinho. É igual uma tumba de faraó, e te deixou ali. E ela falou assim, essa mulher morreu lá fora, me esqueceu aqui dentro, porque eu fiquei quase 2 horas dentro dessa tumba. E o negócio batia de um jeito, batia de outro, vinha cá em cima, vinha cá. E naquele momento eu comecei a entrar em espírito de oração. A oração é eficaz e é poderosa. Eu comecei a entrar em espírito de oração. Cada batida que dava, o Satanás sai. E aquele negócio descia, subia, descia mais de 10 vezes. E aquilo nunca acabava, aquilo era infinito. Foram 2 horas sozinho dentro daquilo. E eu não podia tirar, não podia fazer nada. E ela só botou um negócio perto de mim, uma buzina, né? Um alarme. Falou assim, se você sentir qualquer coisa, você aperta esse alarme. Eu nunca tinha passado por um como esse que eu falei no começo, que lá da cintilografia, falei assim, não, eu passei por um bem pior, que foi o último agora que eu fiz. Sim. E eu fiz. E eu clamei ao Senhor. E quando eu clamei, Senhor, em nome de Jesus, Satanás sai. Cada batida que dava daquela, que é um barulho que faz dentro, que é um computador, a máquina, né? Ela faz uma leitura de todo o teu corpo para ver se encontra alguma coisa diferente. Então ela vai e volta várias vezes para todos os ossos, ela te estuda. E ela estuda você através desse estoque, das batidas, da parte do pulmão, da parte da perna toda. Ela pega seu corpo todinho e vai e volta, mas aquilo muito lento. Durante 2 horas você fica ali dentro e ela fica fazendo uma leitura corporal, do cérebro e tudo, para ver se tem alguma coisa errada. Aí foi nesse tempo que eu clamei ao Senhor. Saí de lá de dentro, ela abriu a porta, ela falou assim, acabou. Aí abriu, tirou, acabou. Agora está quase acabando, Está quase acabando dela. Me botou mais meia hora lá dentro, que eu pensei que era coisa de 5 minutos. Me colocou mais meia hora e eu fiquei, mas clamando e crendo na minha vitória. E foi aí o que o Senhor destrinchou. Quando eu peguei o resultado, entreguei para minha irmã, ela fez uma leitura, ela falou assim, não estou vendo mais nada aqui, porque todos os exames que eu fazia, o carcinoma cancerígeno, maligno, estava lá, estava em todos eles. Quando foi nesse último, não tinha nada, mas eu sou leigo, então eu não entendo, eu tinha que levar para o meu médico para que ele fizesse a leitura. Mas eu estava crendo, mas eu não sabia o que seria. Eu fui no médico, uma consulta marcada, levei o diagnóstico, ele sentou, ele fez o exame, fiz o laudo, entreguei o laudo, ele começou a ler, ele começou a olhar no computador, começou a olhar e começou a ver as baixas. E quando eu olhava nesse papel, não tinha nada mais escrito de carcinoma maligno. Ele falou assim, você está de alta. Eu falei assim, doutor, não, como assim, doutor? Ele, alta, acabou, alta da quimioterapia. Você não faz mais quimioterapia. Eu falei assim, doutor, mas como assim? O que houve? Eu falei assim, não tem mais, acabou. Alta da quimioterapia. Você só está com a hérnia de disco que precisa ser tratada e já vai tratar, mas não tem nada a ver com o câncer, a parte do câncer, você já não tem mais nada, não precisa mais. E a quimioterapia, para quem não sabe, ela é muito destrutiva. Ela acaba com o nosso organismo. Todas as vezes que eu a fazia, eu parava no hospital com 2 pneumonias, era vômito a noite inteira, era a baixa a resistência, né, caía, a imunidade, e eu ficava com a resistência muito baixa, então era muito ruim a quimioterapia. Ele acabou, eu falei assim, acabou, doutor? Acabou, você está de alta e a sua alta agora acompanhada. Vou te dar novamente para você retornar a fazer, você vai fazer esses exames novamente, e daqui a 4 meses, quando o exame estiver pronto, você traz de novo, mas acabou, não tem mais quimioterapia, você não tem mais consulta médica, porque agora é só acompanhado. Vamos te acompanhar de 4 em 4 meses, depois de 6 em 6, depois uma vez por ano, até 5 anos,
todos os pacientes de CA, eles têm esse acompanhamento até 5 anos, até vir a alta total. Mas eu já creio que já estou liberto em nome de Jesus dessa alta total. Daqui a 4 meses eu levo novamente o exame para ele e a alta já foi dada, a liberação já foi, e quando eu saí, todo mundo daquele hospital aplaudiu. Falei assim, eu vi como você chegou aqui. Você chegou aqui de colo, depois você chegou aqui de cadeira de roda, depois você chegou aqui de andador, depois você chegou aqui de moleta, depois no outro dia você vinha mancando, depois você começou a vir sozinho, depois você veio andando. Eu acompanhei todos os funcionários unânime da recepção do Hospital de Oncologia, eles falaram, eu acompanhei o seu, e eles começaram a chorar daquilo que Deus fez, porque o que a sentença do homem que está escrito nesses laudos que eu trouxe aqui para mostrar para você, está lá, câncer no pulmão, só aquilo ali, a vida de muita gente se acaba. Só em ler esse laudo, tem pessoas que não aguentam e para e se suicida. Eu quero dizer para você, existe uma palavra de esperança, uma palavra de fé. Existe um Jesus que ele cura independente de circunstâncias, independente do que você fez ontem, independente de sua situação financeira, ele faz. É só você dar a oportunidade para ele, que ele vai fazer, e ele vai fazer na sua vida. Não se desespere, não pare no meio do caminho. Não ache que tudo acabou porque você recebeu um laudo que está no corredor da morte. Porque eu creio num Deus que ressuscita mortos, que chamou Lázaro. Eu creio no Deus que fez com que Lázaro, apesar de todas as tribulações que ele passou, o Senhor restaurou. Então ele pode restaurar a sua vida também, restaurar o seu lar, restaurar a sua família. O diagnóstico que às vezes parece que está avançando, que está crescendo, eu creio que Deus pode cessar nesse momento. Amém. Só você ter fé, ativar ela, e com certeza Deus faz, porque esse é o nosso Deus. Amém. Nossa, que tremendo, pastor. Tremendo, tremendo, tremendo. Tenho certeza que vai fazer toda a diferença esse testemunho. Como está fazendo aqui na minha vida, na vida da minha esposa que está lá, não aguenta de se chorar, lá naquela técnica lá. E eu creio que Deus preparou esse momento. Como o senhor falou, né? Esse processo não foi em vão, né? É doloroso, é sofrido, foi de lágrima, foi de luta, foi de desespero, mas a sua fé fez você permanecer firme, de pé, com alegria, como o senhor falou, isso. Carregado de muleta, mas o senhor estava lá na igreja lá e com o mesmo entusiasmo. Com alegria. Nunca mudou. Isso. Eu nunca percebi a sua fé abalada por causa desse processo. Nem de outros, que eu sei outros testemunhos. O senhor falou desse testemunho do câncer de próstata, eu lembro. Tem muitos outros testemunhos. Tem muitos testemunhos. Eu sempre digo assim, tem filhos prediletos sim, porque Davi era o único homem segundo o coração de Deus. Eu acredito nisso, porque são tantas bênçãos que o Senhor derrama sobre a minha vida. Verdade. Que a própria minha família fala, o seu nome é superação. Os meus irmãos carnais, eles chegam para mim, meus filhos, seu nome é superação. Eu não me deixo me abalar de maneira nenhuma. Eu falei assim, eu não posso me abalar, porque eu sei em quem eu tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia do juízo final. Então eu creio num Deus vivo. Eu não creio de balela, eu não creio de balde, eu não creio. A minha crença no meu Deus, ela é de intensidade. Entendeu? A minha entrega para o Senhor, ela é voluntária, ela é perfeita diante dos olhos de Deus, assim eu creio, porque eu faço de coração e vejo que Deus faz também por mim de coração. Então eu tenho essa intimidade. Verdade. É o que ele fala assim, o que eu quero, tem um louvor que diz, né? O que eu quero é intimidade, né? Então a gente tem que ter intimidade com o Senhor, e eu tenho intimidade com Ele. Com certeza. Eu, como aqui, amigo próximo, eu confirmo, assina embaixo, intimidade e a entrega que esse homem tem, um homem com todo respeito falando, esse homem tem, olha, é invejável. Pastor, esse podcast aqui, ele está sendo assistido nesse momento e vai ficar disponível perpetuamente na internet. Então eu queria que o senhor, depois desse lindo
testemunho, todo esse processo que o senhor passou, eu tenho certeza que está edificando várias vidas. Eu queria que o senhor olhasse para essa câmera que está no senhor e fizesse uma oração, porque nesse momento tem pessoas passando o mesmo processo que o senhor passou, tem pessoas enfrentando um câncer, tem pessoas em depressão, tem pessoas em desespero, tem pessoas pensando em tirar a própria vida nesse momento. E de repente ela está assistindo esse podcast numa madrugada. De repente o Senhor direcionou. A gente crê nisso. Amém, né? A amém. gente crê que Deus movimenta tudo para poder levar algo precioso para os seus filhos. Então nesse momento pode ter uma pessoa assistindo o último suspiro dela. Então que o Senhor possa dar uma palavra, a câmera do Senhor, o Senhor possa dar uma palavra para essas pessoas, ou essa pessoa que está assistindo, e fazer uma oração poderosa na vida delas. Pode Amém. ser? Pode ser, pode ser. Quero dizer para você, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa tarde para testemunhar os milagres do Senhor, o que Deus pode fazer. Eu quero dizer para você que não chegou o seu fim, não chegou o momento de você parar. Não chegou a hora de você desistir dos planos e dos projetos que o Senhor com certeza tem preparado para cada um de vós. E eu quero orar contigo nessa tarde, uma oração profética, e dizer que o Espírito Santo do Senhor é aquele que está entre nós nesse momento. Não sei se é madrugada agora que você está assistindo, ou é durante o dia ou durante a tarde. Mas eu quero dizer que nesse momento, o Deus de Israel, ele pode entrar aí com providência. E você pode procurar o caroço, você não vai encontrar. Se você puder fechar os seus olhos junto comigo, você fecha os seus olhos e nós vamos orar, agradecendo ao Senhor, intercedendo pela sua vida. Porque se é testemunho, com certeza, você pode ser um dele também nesse momento. Pai de amor, Deus maravilhoso. Senhor, nesse momento, essas vidas que se encontra, Senhor, ligado agora, Pai, nesse meio de comunicação. Peço agora a sua graça neste momento sobre este homem, sobre esta mulher, sobre esta família que está passando por este processo nesta hora. Senhor, tem gente em depressão que precisa receber a cura nesse momento, Senhor. Pai, tem gente, Senhor, nesta hora que recebeu um diagnóstico propício, Senhor, ó Pai, de carcinoma, de um câncer. Pai, está em desespero. Pai, a família está desesperada, achando que não tem mais solução. Eu quero dizer para esta pessoa, em nome de Jesus, ative a sua fé no Senhor, coloque a sua fé no Senhor, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. E nesta hora, como profeta de Deus e ministro da palavra, eu quero liberar a cura agora, para aqueles que estão ligados agora. Amém, nesse pode. Agora eu quero liberar a cura para esta família que está passando por esse processo, onde os filhos já não têm mais quase saída diante dos homens, mas para Deus, eu nesse momento profetizo a libertação das drogas, da prostituição, porque o nosso Deus é um Deus que cura, que salva e que liberta. Recebe agora em nome de Jesus. O vale pode estar profundo, a dor pode ser tremenda, mas eu quero lhe dizer nesse momento, descansa no Senhor, ativa a sua fé, não deixe de maneira nenhuma que um maligno venha lhe abater, mas peça ao Senhor, me blinda nesse momento, me blinda contra os dardos inflamados do maligno, e com essa blindagem você verá a glória de Deus. Eu deixo aqui sobre esse estúdio, sobre a família do Daniel e da Mariana, a bênção do Senhor. Deus diz que Ele entra com providência, Ele entra com certeza, com estratégia, e Ele age de uma forma que às vezes nós não entendemos, pensamos que a história vai terminar da maneira que está, mas eu libero nessa tarde, nesse lugar, algo tremendo acontecendo, e Deus entrando e mudando a história da família, em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Por mais que o vale pareça profundo, as mãos do Senhor, ela te sustenta. Graça e paz em nome do Senhor.
Amém, amém. Pastor, muito obrigado por senhor estar aqui Amém. nesse momento precioso. O prazer foi meu. Foi tremendo e que Deus continue abençoando a nossa vida poderosamente. Amém. E que seu ministério lá, a igreja, que eu tenho o maior carinho, o senhor sabe disso, de Amém. verdade. Vamos estar naquele lugar. E eu quero fazer uma correção aqui que eu falei, anexo ao Bazar Boaçu. Eu confundi com a igreja antiga. Entendeu? Não é anexo ao Bazar Boaçu, não. O Castelo Branco. É após o Castelo Branco. o Colégio Castelo Branco. Então, vou reforçar aqui o convite. Você que é de Niterói, São Gonçalo, qualquer lugar do Rio de Janeiro, faça uma visita na igreja Obra de Restauração Central em São Gonçalo. Você não vai se arrepender. Qual é o endereço mesmo, pastor? Só para a gente fixar. É Rua Carlos Gianelli, 839. É Igreja Obra de Restauração Central no Boaçu. Vai lá que o problema que você estiver passando, nós vamos estar junto contigo. Eu tenho certeza que essa guerra já foi vencida. Não importa o que seja, Deus já curou lá naquele lugar aidético, Deus já curou cancerosos, Deus já fez restauração de lá, Deus já fez, já desmificou mistérios assim terríveis naquele lugar. Obras de macumbaria já foram desfeitas. Então, se você quer receber uma bênção do Senhor, vá, Igreja Obra de Restauração, Rua Carlos Gianelli, 839, no centro de São Gonçalo, após o Bazar Boaçu. Nós teremos o maior prazer de orar por você, de receber você e sua família e de ser mais um para somar, para liberar a bênção de Deus sobre ti. Amém. E eu sou prova viva disso. Minha vida, a minha casa, minha família foi restaurada naquele lugar. Obra de restauração de verdade. Minha vida foi restaurada, a vida da minha casa. Então, para você viver o milagre, grava isso, ó. É uma questão de fé. Então agradecemos você que assistiu até aqui e que você possa estar aqui conosco numa próxima programação. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Deus abençoe.